Não fui muito gentil com a porta quando a chutei para abri-la. Na verdade, bati nela com tanta força com meu pé que senti uma pontada de dor nos dedos. Xingando alto, entrei na escada e desci os degraus. Meus passos ecoavam nas paredes próximas e nos degraus de metal enquanto eu descia. Enquanto eu fazia isso, eu ficava pensando que eu não deveria ter vindo para o maldito prédio de apartamentos em primeiro lugar. Eu não morava lá há meses. Eu tinha um lugar do outro lado da cidade. A única razão pela qual eu estava lá era amando da minha esposa. Na verdade, ex-esposa. Embora isso fosse algo novo, havia uma diferença enorme ali. Nada mais de separação judicial. Que nome ridículo para uma ideia ridícula. Você está tendo problemas com seu casamento? Vamos ver se a distância ajuda a resolver todos os problemas que vocês dois têm. Comunicação? Não. Aconselhamento? Não. O que você precisa é de distância. Quando ela ligou mais cedo naquele dia, pensei que talvez, só talvez, Courtney tivesse percebido que a separação era um absurdo. Estávamos juntos desde o primeiro ano do ensino médio. Nós nos conhecíamos melhor do que ninguém. Não era de distância que nosso casamento, reconhecidamente problemático, precisava. O que precisávamos era de proximidade e um diálogo aberto, e apenas estarmos juntos. Só isso. Poderíamos superar nossos problemas e colocar as coisas de volta nos trilhos se estivéssemos no mesmo maldito cômodo. Aparentemente, a esperança de reconciliação era vazia. Eu mal tinha passado pela porta do apartamento quando ela estava enfiando os papéis do divórcio na minha cara. Ela já os havia assinado, seu nome escrito naquela caligrafia perfeita que ela sempre teve. O relacionamento de uma vida inteira queimou com nada mais do que alguns traços de caneta. Dizer que eu não estava feliz com isso seria um eufemismo. Naquele exato momento, acho que a odiei e a raiva fluiu para fora de mim. Eu gritei, desabafei, sem realmente saber o que estava dizendo, mas deixando que ela tivesse cada grama de veneno que eu tinha apodrecendo dentro de mim. Ela simplesmente ficou lá e aceitou. A expressão calma em seu rosto fez minha raiva crescer ainda mais forte. Não sei quanto tempo fiquei gritando com ela, mas foi um bom tempo e quando terminei, estava até suado. Courtney tinha resistido à tempestade de minhas acusações e insultos, e ela tinha feito isso sem uma única palavra. Assim que terminei, ela me levou para a cozinha, me sentou à mesa e esperou que eu assinasse os papéis. Ela era tão prática sobre isso. Era como se tudo o que tínhamos passado até aquele ponto simplesmente não importasse. Tudo o que ela queria era acabar com o casamento, acabar comigo e acabar com a conversa. Sim, bem, ela tinha conseguido o que queria. Nós tínhamos terminado. Tudo o que restava do nosso relacionamento eram os vários itens e lembranças na caixa que eu agora carregava. O prédio de apartamentos não era grande, tinha apenas 2 andares do último andar até o térreo. Eu estava na metade da escada quando as luzes no alto começaram a piscar. O que faltava em altura no prédio compensava em idade. Era facilmente a estrutura mais antiga do quarteirão, e sempre havia problemas com a energia. A maioria desses problemas não eram sérios, mas ainda eram irritantes. Olhei para as luzes antes de continuar. Eu tinha descido apenas mais alguns degraus quando as lâmpadas acima das escadas atrás de mim se apagaram completamente. Parando, virei ligeiramente e olhei de volta para o segundo andar. Não havia janelas na escada e, sem as luzes, tudo a mais de alguns metros de mim estava coberto por escuridão total. Minha raiva diminuiu um pouco quando um pequeno desconforto a substituiu. Sei que é irracional e talvez até quase estúpido, mas sempre tive medo do escuro. Não a ponto de não conseguir dormir sem uma luz acesa. Não sou criança. Mas é o suficiente para que eu não entre em porões escuros ou ande por becos sem iluminação à noite. Virando-me, comecei a descer as escadas novamente. Meu ritmo estava um pouco mais rápido do que antes. Embora eu soubesse logicamente que não havia ninguém na escada comigo, parte do meu cérebro não se importava com o que minha lógica dizia e só queria estar de volta à luz do dia. Senti uma onda de alívio passar por mim quando cheguei ao térreo. Corri até a porta e tentei abri-la. Ela não se moveu. Franzindo a testa, tentei novamente com o mesmo resultado. Não entendi o que estava acontecendo. A maçaneta estava girando, mas a porta não estava abrindo. Depois de mais algumas tentativas inúteis, ajoelhei-me e examinei a porta de perto.
A maçaneta em si não tinha fechadura, e havia luz suficiente entrando pela fresta entre a porta e o batente para eu ver que não havia uma trava de segurança. Não havia razão, pelo menos nenhuma que eu pudesse encontrar, para que ela não estivesse abrindo. Tinha que estar quebrada ou emperrada, ou algo assim. Sem saber o que mais fazer, bati algumas vezes. Essas batidas começaram silenciosas, quase tímidas, mas rapidamente se tornaram mais fortes e desesperadas conforme os segundos passavam sem uma resposta. Meus nós dos dedos começaram a doer. Desistindo, abaixei minha mão e a esfreguei com a outra. Oi? Uma voz chamou do outro lado. Pulei de surpresa. Eu estava completamente convencido de que ninguém podia ouvir minhas batidas. Esperei que minha frequência cardíaca voltasse a algo parecido com o normal antes de responder. Oi, quem está aí? Eu disse, chegando mais perto da porta. Você pode me ouvir? Eu posso ouvir você, veio a resposta após um momento de hesitação. Mesmo sem ver a pessoa, eu podia dizer que a voz pertencia a uma jovem garota. Eu estava esperando chamar a atenção de alguém mais velho e com mais probabilidade de ajudar. Eu me ajoelhei para que minha própria voz ficasse mais próxima do nível dela. A porta está emperrada, eu disse à garota o mais calmamente que pude. Você pode ir buscar um adulto para me ajudar? Talvez sua mamãe ou seu papai? Meu pai não está mais aqui, ela respondeu. Mamãe diz que ele foi morar com a outra família porque ele não se importa conosco. Fiquei sem reação por um momento. Desculpe, você poderia ir buscar sua mãe então? Eu realmente preciso sair daqui. Outra hesitação. Não posso fazer isso. O quê? Por que não? Não precisa ser sua mãe, pode ser qualquer adulto que possa ajudar. Sinto muito mesmo. Balancei a cabeça em frustração. Vamos, garota, vá buscar um adulto. Não, senhor. Não podemos abrir a porta. Tem um monstro lá dentro. Antes que eu pudesse processar o que ela tinha acabado de me dizer, ouvi passos rápidos, enquanto ela corria para longe da porta e mais para baixo no corredor. Comecei a bater na porta novamente, gritando para ela voltar. Aquele grito se transformou em berros de raiva. Nada parecia funcionar, e quando parei, minha garganta estava um pouco dolorida. Um monstro. Provavelmente foi alguma besteira que sua mãe ausente disse para mantê-la longe da escada. Eu me afastei da porta e olhei para as escadas. Se eu não conseguisse sair por esse caminho, a única opção era voltar para o segundo andar e usar a escada do outro lado do prédio. Com um suspiro, comecei a andar para frente. Quando meu pé pressionou o primeiro degrau, houve um estalo audível quando outra luz do teto se apagou. Parei de me mover e estiquei o pescoço para cima. A metade superior da escada agora estava escura. Apenas duas luzes, as mais próximas do nível do solo, ainda estavam acesas. Olhei para a escuridão apreensivo, mas sabia que não tinha escolha. Respirando fundo e engolindo em seco, comecei a subir as escadas de volta para o andar superior. Cada passo me aproximava mais da escuridão, e toda vez que eu dava esses passos, meu coração batia um pouco mais forte no meu peito. Havia algo estranho na escuridão. Só quando me aproximei, consegui descobrir o que era esse algo. Havia uma linha claramente definida onde a luz parava e o vazio negro começava. Normalmente haveria um efeito de desbotamento, uma certa distância onde a luz diminuía gradualmente até ser engolida pela escuridão. Não era isso que estava acontecendo aqui. Era como se a luz das lâmpadas não conseguisse atravessar de jeito nenhum. Tentei ignorar. Meus olhos estavam me pregando peças e o desbotamento estava lá, ou talvez a inclinação do teto tivesse algo a ver com isso. Havia, é claro, uma explicação racional, mesmo que eu não pudesse reconhecê-la imediatamente. Não importa o quanto eu tentasse racionalizar as coisas, eu simplesmente não conseguia me convencer de que algo mais não estava acontecendo. Meu medo do escuro tinha disparado a todo vapor. Enquanto eu olhava para cima das escadas, eu tinha certeza de que podia ver figuras ainda mais negras do que seus arredores se movendo dentro da escuridão. Sem perceber que estava fazendo isso, parei e agarrei o corrimão com força. Eu não conseguia me forçar a continuar. Balançando a cabeça, praticamente corri de volta a escada abaixo para o térreo. Não me importava se estava agindo como uma criança assustada.
Tudo o que me importava era chegar mais perto da luz e me afastar da escuridão. Coloquei a caixa que estava carregando perto da porta e me inclinei contra a parede. Meu coração batia violentamente contra meu peito e eu estava respirando pesadamente. Se as coisas continuassem assim, eu teria um ataque cardíaco. Foi difícil, mas consegui me acalmar o suficiente para não me sentir mais tonto e os pontos na minha visão desapareceram. Quase soltei um grito quando ouvi um baque vindo do andar superior. Era o som da porta da escada do segundo andar se abrindo. Eu já tinha ouvido isso inúmeras vezes quando morava no prédio. Agora, aquele barulho familiar estava me assustando até a morte. Fechei minhas mãos em punhos enquanto silenciosamente me amaldiçoava por ser tão covarde. Esperei que a pessoa que tinha entrado na escada descesse, mas isso não aconteceu. Esforcei meus ouvidos o máximo que pude enquanto ouvia atentamente. Não havia nada. Aparentemente, ninguém tinha realmente entrado pela porta. Talvez eles tivessem batido nela ao passar, ou talvez tivessem dado uma olhada em como estava escuro lá dentro e dito: "Quer saber? Dane-se, eu não vou sair daqui." Tão silencioso que não tive certeza se realmente ouvi. Algo se moveu na escuridão. A respiração ficou presa na minha garganta. Fiquei completamente imóvel, meus olhos fixos no local onde a luz e a escuridão se encontravam. Na minha mente, isso marcava o local onde a segurança e o perigo eram claramente definidos. O que quer que tenha acontecido, o som estava do lado errado da linha. Fiquei paralisado, enraizado no lugar enquanto procurava qualquer outro sinal de que algo realmente estava lá em cima. Embora eu não ouvisse nada, fiquei cada vez mais convencido, conforme os segundos passavam, de que havia uma presença na escuridão. Eu sei como isso soa, especialmente vindo de alguém que admitia ter medo do escuro. Eu tinha certeza absoluta de que estava sendo observado, no entanto. Houve outro barulho. Ainda estava baixo, mas consegui ouvir melhor dessa vez. Era o som de um pé descalço pisando no concreto. Eu estava certo. Realmente havia alguém lá em cima. Em circunstâncias normais, eu teria chamado a pessoa. Mas essas dificilmente eram circunstâncias normais. Cada instinto que eu tinha me dizia que o que quer que estivesse no segundo andar não era apenas um morador do prédio de apartamentos. Fiquei de boca fechada enquanto também tentava me manter sob controle. Não achei que minha respiração pesada pudesse ser ouvida tão longe, mas também não queria descobrir. Ouvi mais um passo quando a presença desconhecida desceu mais um degrau. Ela estava se movendo lenta e metodicamente em minha direção. Tentando ser o mais silencioso possível, tentei abrir a porta novamente. Ela continuou emperrada. Quando a pessoa deu mais um passo, a próxima da série de luzes no teto piscou. Uma voz no fundo da minha cabeça me disse que o que quer que estivesse descendo aquelas escadas não era uma pessoa. Imagens não solicitadas de abominações monstruosas vieram à minha mente. Qualquer tipo de pesadelo poderia estar escondido na escuridão. Forcei esses pensamentos para fora da minha cabeça. Eu só iria me levar a um colapso completo se continuasse pensando dessa forma. Eu tinha que manter meu juízo sobre mim para que eu pudesse pensar em alguma maneira de sair disso. E tinha que haver uma saída. Eu não conseguia aceitar que estava preso lá dentro e à mercê do que quer que estivesse descendo aquelas escadas. Eu não me deixaria ser uma vítima, nunca mais. Mais uma vez, vigiei meus arredores na esperança de encontrar algo que eu tivesse deixado passar. Notei uma grande saída de ar na parede à minha esquerda. Ou não a tinha visto antes, ou a tinha ignorado inconscientemente. Estava no alto da parede, mas corri até ela de qualquer maneira e estendi a mão. As pontas dos meus dedos tocaram o fundo da grade de metal. Após me esticar o máximo que pude, consegui agarrar a moldura, mas ela estava firmemente presa à parede, e não havia como eu conseguir arrancá-la, muito menos subir na própria saída de ar. As luzes piscantes morreram completamente quando ouvi outro passo na escuridão. Este estava mais perto da metade do caminho, onde havia um pequeno patamar antes que as escadas virassem em minha direção. A lacuna entre mim e a presença invisível havia diminuído consideravelmente enquanto eu estava distraído com a saída de ar. Olhei para cima. Só restava um conjunto de luzes. A parte iluminada agora mal alcançava as escadas. Se as últimas lâmpadas queimassem, não sobraria nada,
exceto a pequena quantidade de luz vinda da placa vermelha de saída acima da porta. Recuei para mais perto da porta. Realmente não havia saída. Mesmo sabendo que era inútil, agarrei a maçaneta e puxei o mais forte que pude. Depois de me esforçar contra ela por um longo momento, coloquei um pé na parede e puxei para trás com tanta força que meu outro pé saiu do chão. Por pelo menos 1 minuto, coloquei todo o meu peso corporal nela, suspenso acima do chão, enquanto rezava para que minhas mãos suadas não escorregassem da maçaneta. Os músculos das minhas costas e braços passaram de doloridos a uma sensação de que estavam pegando fogo, e fui forçado a parar. Bati na porta com a mão direita. Não havia muita força por trás disso. Eu estava exausto pelo esforço e pelo medo. Sem saber mais o que fazer, virei-me para a escuridão que se aproximava enquanto as luzes começavam a diminuir. Implorei, sentindo lágrimas começarem a correr pelo meu rosto. Por favor, me deixe em paz. As últimas luzes do teto se apagaram. Com o terror tomando conta de mim completamente, pressionei-me contra a porta. A única fonte de luz agora era o brilho vermelho fraco da placa de saída e, embora não fosse forte o suficiente para iluminar meu corpo inteiro, me agarrei à esperança de que me protegeria como uma criança se agarra a um bicho de pelúcia. Meus olhos se moviam constantemente para frente e para trás, enquanto tentavam em vão ver qualquer coisa na escuridão. Eu estava respirando em suspiros curtos e irregulares e à beira de um ataque de pânico. Por causa disso, levou um momento para eu sentir o cheiro que tinha entrado no meu nariz. Quando finalmente percebi o que era, no entanto, reconheci imediatamente. Era o cheiro do shampoo que minha esposa usava. Eu não teria pensado que fosse possível, mas fiquei com ainda mais medo. Não era possível que ela estivesse aqui. Não tinha a mínima chance. Minha mente voltou para a cena no apartamento de Courtney mais cedo naquela tarde. Ela tinha me emboscado com os papéis do divórcio, e depois que minha raiva inicial sobre isso começou a diminuir, fomos para a cozinha e eu assinei os papéis. Ela tinha conseguido o que queria. Mesmo que eu tivesse assinado os malditos papéis que eu nunca quis em primeiro lugar, ela simplesmente teve que abrir a boca uma última vez. Ela me olhou nos olhos e me disse com aquele olhar de pena no rosto que isso era para o melhor. Foi quando toda a dor, decepção e raiva fervente voltaram 10 vezes mais. Essa mulher que nem queria mais estar na minha vida ia me dizer que sabia o que era melhor para mim? Foda-se ela! Como ela ousa pensar que tinha o direito de determinar qualquer coisa para mim? Eu mostraria a ela quem era quem tomava as decisões. Pegando a mesma caneta que usei para assinar os papéis, saltei da cadeira e a enfiei fundo no olho direito de Courtney. Nosso peso combinado derrubou a cadeira dela no chão de ladrilhos da cozinha e, embora ela tenha aberto a boca para gritar, o impacto forçou o ar a sair de seus pulmões. Me soltei, corri até um conjunto de gavetas e peguei uma faca de açougueiro. Com o cabo firmemente apertado na minha mão, voltei para Courtney. Não tenho certeza de quanto tempo a esfaqueei. Continuei enfiando a faca em seu corpo repetidamente. Cada vez era tão boa quanto a primeira. Quando fiquei cansado demais para continuar, eu e a cozinha estávamos cobertos de sangue e Courtney estava completamente irreconhecível enquanto estava morta no chão. Sentindo uma sensação de calma pela primeira vez em muito tempo, me lavei no banheiro e troquei de roupa por algumas roupas dela que eram próximas do meu tamanho. Então peguei uma pequena caixa de um armário e a enchi com itens do apartamento que comprei ao longo dos anos. Não fazia sentido deixá-los para trás. Não era como se ela fosse precisar mais deles. Antes de sair do apartamento, a última coisa que fiz foi voltar para os restos mortais de Courtney e olhar para eles. Ela tinha sido uma mulher tão forte em vida, mas agora ela não era nada. Depois do que ela me fez passar, parecia apropriado. Cuspi no corpo e fui embora. Não havia absolutamente nenhuma maneira de ela ter sobrevivido. Nenhuma. Isso tinha que ser minha mente pregando peças em mim. Era o resultado do pânico que eu estava sentindo sobre as luzes se apagando. Tinha que ser isso. Ouvi um barulho baixo de tilintar vindo de uma curta distância na minha frente. Courtney tinha um par de brincos de bolota que ela gostava de usar. Quando ela se movia,
As metades penduradas das bolotas batiam uma na outra, fazendo um som distinto de tilintar. Tentei lembrar se ela estava usando quando eu a matei. Não tinha certeza, mas pensei que sim. Algo se moveu na escuridão e dessa vez eu pude ver. Não consegui distinguir nenhum detalhe, mas algo ainda mais negro que as sombras havia se deslocado. Minha voz estava presa na garganta. Não importava o quanto eu quisesse gritar e implorar para que essa criatura de pesadelo me deixasse em paz. Nenhuma palavra saía. Meu corpo inteiro recuou quando algo se estendeu da escuridão em minha direção. Com o medo nublando meus sentidos, não reconheci o que era e olhei fixamente para ele sem expressão. O objeto foi sacudido agressivamente pelo portador. Com medo do que aconteceria se eu não descobrisse o que estava acontecendo, olhei mais de perto. Era um pedaço de papel. Estava escuro demais para eu ter certeza, mas parecia estar em branco. A única exceção a isso era uma linha longa e fina que ia de um lado do papel para o outro. Mais um para assinar, disse uma voz suave e rouca na escuridão. Outro objeto foi estendido para mim e eu o peguei imediatamente. Eu o larguei tão rápido quanto. Era a caneta com a qual eu tinha esfaqueado Courtney no olho. O orador invisível sibilou e eu rapidamente me ajoelhei para pegar a caneta caída. Tive que tatear na escuridão para encontrá-la e por um momento horrível pensei que não conseguiria encontrá-la. Meus dedos finalmente a envolveram e eu me levantei. Assine, a voz me instruiu com firmeza. Assentindo rapidamente, me virei para poder pressionar o papel contra a porta. Com a mão trêmula, assinei minha assinatura na linha. Todas as luzes na escadaria se acenderam. Gritei de surpresa, derrubando o papel e a caneta no processo, pois uma pequena parte da minha mente registrou que não havia ninguém na minha frente. Antes que o grito escapasse completamente dos meus pulmões, senti algo bater em mim. Tropecei por uma curta distância antes de cair no chão duro de concreto. Foi a porta que me atingiu. Ela empurrou para dentro e um homem em um uniforme de polícia entrou na escada. Ele olhou ao redor antes de seus olhos caírem em mim. Ele correu até mim e me ajudou a ficar de pé novamente. "Você está bem, senhor?" perguntou o policial. "Recebemos uma ligação dizendo que alguém estava preso aqui." Não consegui responder. Pensando bem, acho que fiquei em choque. A provação pela qual eu tinha acabado de passar tinha tirado tudo de mim, e tudo o que eu conseguia fazer era desabar e começar a soluçar. "Vai ficar tudo bem", o policial me disse sem jeito. "Bradley", interrompeu a voz de outro homem. Através das minhas lágrimas, olhei em direção à voz. Um segundo oficial tinha entrado na escada. Ele era mais jovem que o primeiro e estava olhando para o homem mais velho com um olhar de surpresa no rosto. Sua mão direita estava levantada. Preso entre seus dedos estava um pedaço de papel, o mesmo papel que eu tinha deixado cair. Escritas com sangue, levemente distorcidas pelas rugas do papel e acima da minha assinatura claramente visível, estavam as palavras: "Eu matei minha esposa." "Eu te disse que tinha um monstro aí dentro, senhor", a garotinha do corredor disse ao policial.